Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Pessoal, se liga porque hoje vai rolar aqui um bate-papo exclusivo que eu tive com uma das mais importantes jornalistas de cinema do Brasil, Renata Boldrini, com 25 anos de carreira e que já cobriu todos os principais eventos da área, não só aqui no Brasil, como internacionalmente. A gente conversou bastante sobre a experiência dela, sobre toda a trajetória profissional e, é claro, sobre Oscar. Então, curta esse material exclusivo aqui do canal do meu tio Oscar, uma entrevista com Renata Boldrini. Obrigado aí pela sua disponibilidade, obrigado pelo tempo, por ter aceitado o convite. Eu que já assistia você lá na primeira temporada do Cineview lá no Telecine, continuo Eita, assistindo. É muito legal ter você aqui no meu tio Oscar, que é um canal que a gente fala bastante sobre a temporada de prêmios, mas vamos começar falando assim sobre a paixão pelo cinema, que é algo que acaba levando para esses prêmios, né, para essa temporada de prêmios. E aí eu pergunto sempre para com quem eu converso sobre as origens. Você acha que no seu caso, sua paixão pelo cinema tem muito a ver lá com a infância, com o fato de ter do seu avô, né, ter sido proprietário de salas de cinema lá no Sul? isso. Olha, minha mãe diz que sim, viu? Eu acho que deve ter um dedinho dele lá. Na verdade, eu nem conheci o meu avô, né? Porque ele faleceu, minha mãe estava grávida de mim, mas ela acha que tem uma coisa assim, realmente, que meu avô era uma paixão muito grande dele. Então, ele era dono das únicas salas de cinema que tinham lá em Santo Ângelo, lá no interior do Rio Grande do Sul, Cine Cisne, que era o cinema dele. Então, eu não cheguei a pegar, né? Porque depois o cinema acabou sendo, com o tempo, foi vendido, assim. Então, eu era muito pequena. Mas essa paixão fica na família, né? Minha mãe sempre viu muito filme em casa. Então, eu tenho muito essa lembrança de assistir filme em casa com a minha mãe, de estar na cama dela e vendo filme, vendo musical, que ela adorava ver musical, filmes antigos. Assim, eu lembro muito de filme preto e branco. Nem lembro que filmes eu vi, mas eu lembro que eram os filmes preto e branco que eu achava o máximo. Assim, minhas irmãs não gostavam muito. Esse troço velho. Eu gostava de ficar lá vendo com ela. Então, não sei, aí quando apareceu a oportunidade de eu trabalhar com cinema, minha mãe fica assim, viu? Isso é coisa do seu avô, com certeza. Então, eu acho que deve ter, assim, uma coisa meio da genética, sabe? De uma paixão, assim, pelo cinema. Ainda bem que veio para mim, né? Eu podia ser engenheira, mas ainda bem que eu trabalho com cinema. Que legal. E tem algum filme assim dessa época lá, mais do início, que tenha te encantado assim de um jeito que você lembre com mais carinho do que os outros? Eu acho que foi Cantando na Chuva mesmo, sabe? Porque foi um filme que eu lembro de ter assistido, um desses filmes que eu lembro de ter assistido com a minha mãe, mas isso aí já era um pouquinho maior, então. E eu lembro que foi o primeiro musical que eu vi na minha vida. E eu fiquei, assim, apaixonada por aquele filme, fiquei apaixonada vendo aquilo. Não lembro nem quantos anos eu tinha, mas eu lembro de ser muito criança, de estar lá na cama da minha mãe vendo esse filme. Então, é a minha lembrança maior, assim, de filme que eu tenho na minha memória, ainda mais dentro de casa, desse primeiro contato com o cinema, assim, de ver um filme, né? Foi o Cantando na Chuva em casa com a minha mãe, né? Não, obviamente não foi no cinema, mas eu lembro de ter ficado muito encantada vendo esse filme. Poxa, que bacana. E aí depois você entrou para o jornalismo, né? Fez a faculdade no Rio de Janeiro e acabou aparecendo uma oportunidade no Telecine. Na época era uma vaga de apresentador, né? De um programa novo de cinema, só que, pelo que eu apurei, era só para homem. É isso mesmo? Conta essa Era história. só para homem, eu muito abusada. Mas é porque eu estava na faculdade já fazendo jornalismo, e aí. Mas eu sempre gostei, sempre quis ir para essa área de cultura, né? Mas eu achava que era um espaço realmente, que até hoje é muito restrito, né? De vagas para quem quer fazer cultura, porque todo mundo quer, né? É uma parte muito É, legal do jornalismo. E aí, mas enfim, aí eu comecei a fazer TV na faixa, né? Na área de TV da minha faculdade. Aí fazia reportagem e tal. E aí, quando apareceu essa oportunidade lá no quadro de avisos para os alunos, para fazer um teste, tinha que estar no último período, era para homem e tal. E eu já trabalhava lá na TV Faixa. E eu falei, gente, aí os meninos, eu vi lá a galera arrumando suas fitas, não sei o quê. Eu falei, vou preparar uma fita também. Eu falei, Renata, é para homem essa vaga, não é para mulher, tá vendo? Eu falei, gente, vou mandar, sabe? O máximo que vão dizer, eu falei, pô, você agora não sabe ler, né? Porque a vaga é para homem. Eu falei, não quero saber. Ficou todo mundo até mexendo comigo, sofri uns bullying lá dos meus amigos. Falei, pô, quer pegar a vaga, não sei o quê. Quis nem saber. Preparei minha fita lá na edição, mandei a minha fita.
E aí passou um tempo, porque obviamente a vaga realmente era para homem, mas eles não encontraram um apresentador que eles gostassem, e aí começaram a procurar uma apresentadora, porque já tinha uma apresentadora no Telecine, então eles queriam um homem para fazer uma dupla, né, um casal. Aí como não encontraram nenhum apresentador homem que eles tivessem gostado, abriram a vaga. Aí minha fita já estava lá, entendeu? Então quando eles abriram, eu já corri na frente, porque eu já estava com a minha fitinha lá. Aí eu acho que ela deve ter olhado e falado: pô, chama essa menina aqui, já que ela já mandou a fita toda errada, vamos chamar essa garota para fazer o teste. Mandei a fita com as minhas reportagens lá na TV Faixa. E aí fui lá fazer o teste, mas foi um teste ruim, gente. Mas Foi ruim, Renata? muito ruim. Não sei como é que a minha diretora na época nisso, não sei como ela conseguiu me aprovar, enxergar alguma coisa. Que ela falou: olha, Renata, realmente eu vi ali, eu falei que era muito crua, né? E era teste com TP, imagina, me enrolei, foi um horror. Eu falei: ai, tadinho, perdi minha vaga. Aí ela falou: olha, mas eu vi que tinha alguma coisa que a gente podia lapidar e a gente podia encontrar. Encontrei alguma coisa. Eu falei: ai, nisso ainda bem que você encontrou, porque eu mesmo não vi nada. Essa menina não dá para isso, coitada. Mas ainda bem que ela viu. E aí eu fui para o Telecine já, de cara, na faculdade ainda. E aí sim, Nossa, eu já estava na faculdade, terminando a faculdade, aí sim, aí tinha um professor que era um mega cinéfilo, Eudes. E aí foi ele que, quando ele viu que eu tinha passado o Telecine, falei para eles, porque eu comuniquei aos professores, porque eu comecei a viajar um pouco, me ausentar um pouco e tal. Os professores todos muito receptivos, falando: nossa, incrível, vai, não tem problema, entrega a prova depois, entrega não sei o que depois. O objetivo da faculdade é justamente você entrar no mercado de trabalho. Se você já está, cumprimos a nossa meta, então vai lá. E eles foram ótimos, realmente a faculdade foi incrível. E o Eudes aí ficou louco, porque ele era mega cinéfilo. Aí ele começou a me dar um monte de livro. Ele disse: o que você entende de cinema? Eu falei: não, muita coisa. Aí ele: então, pera, vem cá. Eu sabia o que todo mundo sabe, assim, né? Um público comum, assim, de ir ao cinema. Nessa época a gente nem ia tanto ao cinema. E aí ele foi o meu mentor, começou a me dar um monte de livro para ler, um monte de coisa para fazer, de filme para ver. Eu falei: jura, tem que ver isso tudo. Ele: tem, vai na locadora, na Cavide, inclusive, que era uma locadora que tem aqui em Botafogo do Rio. Botafogo. Exatamente, do Cavi. Ele falou: então, pega essa lista de filme, vai lá, vai assistir, vai aprender. Aí eu fui fazendo meu dever de casa, fui aprendendo. Então deixa eu entender. Então, essa tua imersão no cinema fora desse espectro que todo mundo conhece foi muito em função dessa oportunidade, pelo que eu estou entendendo. E aí você foi entrando cada vez mais para entender melhor o cinema de uma forma mais ampla, foi isso? Total, total. Eu gostava de cinema, mas gostava não como uma estudiosa, assim, não me aprofundava no cinema, né? Então, mas aí, a partir do momento que eu me vi num canal de cinema, eu falei: eu preciso saber tudo desse negócio. Até hoje não Claro, sei tudo, né? Mas ainda estou claro. em processo de construção, de aprendizado, que a gente não para de aprender nunca. Mas ali eu mergulhei realmente. Aí sim, aí abriu um novo universo que nem eu sabia que existia no cinema, né? Claro. Tudo isso que a gente vai aprendendo, descobre as escolas, né, os diretores, as referências, e fala: meu Deus, isso é muito maior do que eu imaginava. Aí fui ficando cada vez mais enlouquecida pelo cinema. Aí realmente se tornou uma paixão, assim, que eu gosto de não saber tudo, né? É importante, até para poder a gente continuar aprendendo, lendo e vendo, né? Não se cansar nunca desse aprendizado, porque é bom demais, né? Não tem como. Não tem Não, como com não. certeza, é apaixonante, uma coisa muito boa. Mas, Renata, nesse tempo, desde lá do final da década de 90 até hoje, você, enfim, trabalha só como jornalista da área do cinema e já conversou com uma porrada de gente que tem muita gente que nunca nem sonhou ver na frente, você já conversou, já teve frente a frente com vários nomes: Harrison Ford, Brad Pitt, Tom Cruise, Fernanda Montenegro, Tarantino, enfim, com certeza eu estou esquecendo um monte de gente aqui. Tem algum desses nomes assim que significou mais para você por ser uma coisa assim mais de tiete mesmo, de fã, que você sempre admirou demais e aí, poxa, realizou, consegui falar com essa pessoa? Ah, tenho. Foi o Tarantino, né? Fiquei 20 anos para chegar perto dele e consegui isso em 2019. Quer dizer, eu já tinha até entrevistado ele antes, no lançamento de Kill Bill, por exemplo, que foi lá no Festival de Cannes, mas foi muito rápido, que foi num red carpet, assim. Então ele respondeu uma, duas perguntas para cada jornalista. Aquilo ali eu nem considerei como uma entrevista, porque ele entrou, falou o que ele quis e foi Sim. embora, porque ele é assim, né? Você faz uma pergunta, ele responde o que ele quer, independente se tem a ver com a sua pergunta ou não, ele fala.
E aí foi um pouco isso, assim. Eu já fiquei, meu Deus, não acredito. Eu falei, meu Deus, eu preciso um dia sentar, eu não posso parar esse meu trabalho enquanto eu não sentar na frente dele. E aí teve a oportunidade, era uma vez em Hollywood, em 2019. E aí fui lá para entrevistar ele, assim. De toda forma, foi muito rápido também, porque não era só ele na sala, era ele com Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie, né? Nossa, Não, assim, era um paredão dos sonhos, né? Realmente imagina. era incrível. Mas olha só, Algumas pessoas desmaiariam com essa exatamente. escalação. Não, e o mais engraçado é que quando eu falei, gente, eu vou entrevistar o Tarantino, vai lá, o Tarantino, o Brad Pitt. Não acredito que vou entrevistar o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt, a Margot Robbie. Eu falei, gente, peraí, eu vou entrevistar o Tarantino, vocês estão entendendo? Eu falei, tudo bem, mas pô, o Leonardo DiCaprio. Mas enfim, aí era Tarantino, assim, que era meu sonho e tal, de entrevista que eu sempre quis, eu sou muito, muito fã dele. E aí, quando tive essa oportunidade de falar com ele, a primeira coisa, inclusive, que eu falei, a primeira coisa que eu falei para ele foi: olha, você não pode parar de filmar, me promete isso, né? Porque ele fala que vai parar no 10º filme, ele ia parar de fazer filme. E depois eu falei: olha, eu tô muito nervosa, porque eu tô esperando há 20 anos essa entrevista. Ele, imagina e tal. Eu falei: você não tem noção, tô nervosa por sua causa. Ele, que isso. E realmente, assim, foi um sonho muito grande realizado. Eu já entrevistei, inclusive o Brad Pitt já tinha entrevistado antes e tal, Margot Robbie. Leonardo DiCaprio nunca tinha entrevistado antes, tinha sido a primeira vez, mas ele, para mim, era um sonho. Ele e o Woody Allen. O Woody Allen até diminuiu muito o meu sonho, assim, de entrevistá-lo, mas eu já cheguei a falar com ele num festival de Cannes, muitos anos atrás também, com o Woody Allen, mas o Tarantino era... E teve alguém que você se decepcionou? Falou, poxa, parecia tão gente boa e não é? Olha, eu não gosto muito de falar mal das pessoas, né? Porque acho também que, assim, às vezes elas não estão num bom dia. Mas assim, já tive assim, umas entrevistas que não foram tão, que não rendem, né? Que não são tão legais assim. Nunca ninguém me distratou exatamente. Quer dizer, mais ou menos. Mas assim, mas sei lá, sabe? Eu não sou muito de falar mal das coisas. Mas sim, eu não curti muito. O Andy Garcia, por exemplo, foi um ator que não foi muito simpático comigo, mas eu acho realmente que ele não estava num bom dia, assim. Então, sabe, não respondia, eu falava, ele fazia uma cara assim de. E aí eu encerrei a entrevista em 2 minutos também, que aí eu tinha um tempo, aí eu vi que ele não estava afim de falar. Aí eu falei, olha, tá ok, obrigada. Aí ele, acabou a entrevista? Eu falei, sim, eu acho que você não está hoje num bom dia. Aí ele, não, aí se consertou na cadeira, assim, não, vamos falar, porque viu que ele foi antipático, assim. Aí eu falei, agora eu falei, não, tudo bem, já foi. Aí levantei e fui embora também, sabe? Então, isso é até Mas, interessante, né, Renata? Porque nesses grandes eventos, as distribuidoras, na verdade, elas organizam, né, uma série de entrevistas no mesmo dia, e aí separam um determinado tempo para cada jornalista. E normalmente esse tempo é bem pequeno. Como é que você faz para conseguir extrair, depois de 20 anos de profissão, aquela resposta que não é a mesma que eles já deram 85 vezes antes de você chegar lá para perguntar? Você já desenvolveu alguma técnica nesse sentido? eu acho que assim, tem muita coisa que acaba sendo a mesma coisa que ele vai responder para todo mundo, até porque ele tá ali para falar do filme, a gente não pode fugir Claro. disso, né? A gente normalmente é até orientado antes a não falar de vida pessoal, não falar disso ou daquilo, ou seja, o cara tá lá para vender o filme. Né? Claro. Mas, assim, é claro que a gente tem que tentar também puxar alguma coisa que seja única sua, porque senão você realmente vai ter uma entrevista igual a que ele deu para todo mundo, né? Não chega a ser nada exclusivo seu. Então, o que eu gosto muito de fazer sei lá, pesquisar antes as coisas que... Eu pesquiso sempre muito antes de falar com cada entrevistado, né? A vida dele, as coisas que ele já falou, vejo entrevistas que ele já deu, porque os filmes eu conheço, mas eu queria para poder entender um pouco quem é essa persona que eu vou falar, né? Então, normalmente eu levo alguma informação sobre a vida dele que tem alguma coisa a ver. Por exemplo, quando eu entrevistei o Jim Carrey, eu tinha lido que ele adorava música e tinha citado numa entrevista que ele gostava de música brasileira. Eu falei, meu Deus, não acredito. Aí eu levei um CD, que eu pedi, né, eu tinha um programa na rádio também, que acho que era na MPB na época, MPB FM, e eles prepararam
eu falei isso para eles prepararem especialmente assim um CD para dar de presente para ele, com várias músicas brasileiras clássicas, assim. Eu vi mais ou menos o que ele gostava, de coisas novas, Seu Jorge e tal. Fiz um mix assim de coisas e levei para ele. Então, quando eu cheguei, que eu já primeiro que a gente quando já chega dizendo que é do Brasil, ele já cria uma certa empatia, uma simpatia. Eles gostam do Brasil, né? Fala, do Brasil, que legal. De onde você é? Eu falei, do Rio. E você já foi pro Brasil? Então, um papo 90% das vezes o meu papo começa assim, né? Se já conheceu o Brasil, porque a pessoa sempre pergunta de onde você é, eles sempre fazem essa pergunta, de onde a gente é. Claro. Então, Claro. e aí eles gostam muito do Brasil, então isso sempre gera uma coisa. Então eu vou para esse assunto assim de você já conhece o Brasil, o que você conheceu? Experimentou caipirinha, não sei o quê. Eu tento quebrar um pouco o gelo assim nesse momento. Com o Jim Carrey foi ótimo, porque eu sabia que ele gostava de música brasileira. Ele falou, você é do Brasil? Eu falei, sou, e eu sei que você gosta de música brasileira. Como é que você sabe? Pronto. Eu falei, Desmontou. de você. Aí ele já ficou todo assim, olha só. Eu falei, inclusive eu trouxe um presente para você. Dei o CD para ele. Então ele ficou super feliz. Ele, nossa, são músicas novas. Eu falei, tem artistas novos, tem artistas consagrados. Ele, poxa, muito obrigada mesmo. Então ele ficou feliz. Aí, enfim, o assunto depois fica muito mais tranquilo. Claro que tem uns atores que você não consegue quebrar gelo, porque eles são realmente muito sérios, são muito, né? Não é nem por antipatia nem nada, mas são pessoas que não dão muita perfil mesmo da né? pessoa, né? É o perfil, né? Mais, tipo, o Tom Hanks. É um cara que também é o Tom Hanks. Você fala assim, ele é zero antipático. Ele é muito simpático, inclusive. Mas ele é uma pessoa muito inteligente. Ele tem um vocabulário, assim, muito impressionante. Até eu ficava assim, meu Deus, será que eu estou entendendo o que ele está falando? Depois eu vou demorar horas para decupar o Tom Hanks. Porque ele usa palavras muito bonitas, ele fala muito bem. Mas não te dá muita abertura para você sorrir, para você brincar, sabe? O Harrison Ford também não dá muita abertura, sabe? Apesar de eu ter tentado brincar com ele, de falar sobre que eu amo Han Solo, né? Eu amo. E aí brinquei com uma frase do filme, né? De Han Solo com Princesa Leia, e ele não entendeu a referência, eu fiquei desgraçada. Aí eu brinquei assim, eu falei, poxa, aí ele olhou assim, tipo, que eu falei, eu não sei se você gosta de Star Wars, mas eu fui brincar com a cena do I love you, I know, né? Que é uma cena clássica dele com a Princesa Leia, que ela fala I love you, e ele fala I know. E aí eu brinquei assim, tipo, Harrison, que legal tá aqui, não sei o que, I love you. Aí ele, ok. Eu falei, poxa, você tinha que ter falado antes dele. Aí ele, ok. Tudo bem, tudo bem. Mas assim, tem gente que realmente não tem, né? Mas ele foi muito simpático. Aí depois ele riu, ele ficou até simpático, perguntou onde eu também morava e tal. Mas tem atores que é muito fácil entrevistar por isso, porque eles te dão uma certa abertura. Will Smith, por exemplo, é uma delícia de entrevistar ele, porque ele entra em qualquer brincadeira, ele brinca, ele fala, ele elogia, ele faz graça, entendeu? Então tem gente que é muito fácil, e apesar de saber que, assim, mega profissional, ele não está te dando intimidade, entendeu? Ele é uma pessoa que ele é um showman, então ele quer te dar uma entrevista ótima sempre, ele quer que sua entrevista seja o máximo, e isso é incrível nele, né? Porque ele está fazendo a obrigação dele, ele pode até sair dele e falar, putz, que saca, tô exausto, mas nem parece que é isso, que ele parece genuinamente ser assim. Então é perfil realmente de cada um, e tem gente que não dá muita abertura mesmo. Ô, Renata, e naquele primeiro momento que você chegou no Telecine, você só apresentou, né? Claro, não é uma coisa fácil, mas você era a apresentadora. Hoje, você também cuida da produção do Cineview, então você passou a ter até mais responsabilidade, porque você acaba definindo, inclusive, o que vai ser pautado, o que não vai, você tem agora uma produtora de conteúdo. Como é que foi isso? Você vê isso como uma progressão natural da carreira? Você gosta de ter esse controle criativo sobre a pauta e sobre a produção do programa? Enfim, é algo que você absorveu mesmo ou foi a necessidade vamos dizer assim, dos novos tempos da produção audiovisual? Foi um pouco de tudo, né? Na verdade, antes ele era Cineview, quando era contratado, hoje ele é Preview, né? O nome do programa. Mas foi assim, os caminhos foram levando para isso. Chegou um momento que eu fiquei 10 anos no Telecine, apresentando o Cineview, e aí houve uma mudança, eu também saí do Telecine, porque eu quis fazer também outras coisas, mudou muita coisa no canal, e aí eu fui fazer outras coisas, e depois de 5 anos eu voltei para o Telecine de novo, que já era o Preview. E aí, quando eu voltei, já não voltei mais porque também as coisas já tinham mudado muito, então já não voltei mais como funcionária, né? Eu já voltei como uma prestadora de serviço, como uma criadora de conteúdo para eles. Aí eu já entrego o meu programa. Mas mesmo lá atrás, quando eu era funcionária, o Telecine sempre me deu muita autonomia para falar do jeito que eu gostava, para falar das coisas. Claro,
tinha filmes que a gente tinha que falar, ou era alguma coisa da programação e tal, que mesmo que eu não gostasse muito, mas o Telecine sempre me deu muita liberdade para falar bem dos filmes que eu gostasse e não falar mal, porque eu não sou muito não sou crítica de cinema também. Então eu pude sempre ter um pouco de ter um pouco de texto autoral dentro do meu conteúdo. E agora mais ainda. Mesmo assim, é claro que, né, eu falo sobre muitas coisas do conteúdo do canal, então eu tenho também um briefing geral, né? Mas eu tenho uma liberdade de uma gama de coisas, de assuntos que a gente sugere as pautas. Falo, olha, eu queria falar disso, 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 disso. Sugiro para o Telecine. Falou, esse mês, que tal se a gente falar disso, 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 disso? Fazer o programa for isso, 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 isso. Assim, mas é raro. Eu não me lembro a última vez que o Telecine falou assim, pô, esse assunto não, vamos falar disso e não falar disso? Não tem isso. Até porque eu sei qual é a demanda do canal, a gente se conhece Claro. muito também, sabe? São muitos anos, eu conheço muito a empresa. Eu sei o que é legal para a empresa, eu sei como falar pela empresa. Né? Então, é fácil, assim, eu tenho realmente uma autonomia muito grande no canal, eles me dão realmente muita autonomia para falar do jeito que eu gosto. Bacana, Renata. Inclusive, nessa resposta, você citou algo que eu vi numa outra entrevista sua, que você falou: eu não sou crítica de cinema, eu sou jornalista de cinema. Explica um pouquinho o que isso significa para você. É uma diferença bem grande até, né? Porque eu falo de cinema, eu sou uma repórter de cinema, né? Especializada, uma jornalista, na verdade, só que me especializei em cinema. Então, eu falo de cinema e me dou, por não ser uma crítica, dizendo, porque quando você é crítico de cinema, você tem um outro tipo de trabalho com esse conteúdo. Né? Você tem que analisar realmente todo aquele, né, aquele produto, aquele filme, e você traz todas as referências, você critica, você dá os aspectos positivos, os negativos, não sei o que, você, né, é um outro trabalho, trabalho de crítico. Trabalho de repórter, eu estou lá para cobrir aquele conteúdo, para cobrir aquela notícia, cobrir aquele material, aquele filme, assisto o filme, e eu, como eu tenho muita autonomia, né, sempre tive de falar, de dar a minha opinião também, eu dou a minha opinião sempre, mas eu não me dou o direito, me reservo o direito de falar dos filmes que eu gosto. Então, assim, raramente você vai me ver falando mal de algum filme. Porque eu deixo isso para os críticos falarem, deixa eles brigarem depois, deixa eles fazem a parte suja, entendeu? Bad cop, good cop, eu sou o good cop da história. Porque eu, como não sou crítica de cinema, eu não preciso falar mal de ninguém, entendeu? Então, se eu não gosto do filme, não vou nem perder meu tempo com esse filme para ficar falando desse filme. Eu quero que as pessoas vão ao cinema. Eu quero incentivar as pessoas a consumirem o cinema, a irem ao cinema. Então, eu adoro o meu papel de não crítica de cinema, porque eu falo daquilo que eu gosto. Então, assim, se eu estou falando de um filme em qualquer lugar, nas minhas redes sociais, no Telecine, se eu elogiei, você pode acreditar que eu gostei. Por mais que seja o filme que você odiou, você fala, não é possível, Renata, esse filme aí não é possível, a Renata deve estar sendo obrigada a falar sobre isso. Não, se eu falei bem é porque eu gostei. Porque se eu não gostei do filme, e eu preciso falar do filme, eu simplesmente reporto. O filme é sobre isso, sobre aquilo, não sei o quê, trata do assunto tal, e ponto. Não dou faço nenhum elogio. Então, assim, eu gosto dessa posição de não ser crítica de cinema. Podia ter sido, porque já fui convidada diversas vezes para participar de associação de crítico, de não sei o quê, escrever para revista, mas eu não quero, porque eu realmente quero ter essa posição promíscua, sabe? De você se relacionar com o diretor de cinema, de você ir no set, porque eu me envolvo muito. Eu vou num set, Claro. e quando eu adoro o set, eu adoro o clima, eu vou ver um filme, eu vou entrevistar o ator, eu gosto do ator, então o cara é muito simpático. Aquilo influencia, assim, quando você está vendo o filme, que você vê todo o trabalho que se tem para fazer um produto daquele, sabe? Então, assim, de todo não vai ser ruim nunca. Porque, putz, só o trabalho, o desgaste, aquela equipe, os empregos que gerou e tal. Então, assim, eu gosto de estar lá com o diretor, de conversar, de achar legal e falar bem do diretor e achar que o filme é legal, porque eu adorei o diretor. Eu já falei até, inclusive, falar, gente, olha, juro, dessa vez eu não sei se eu gostei tanto do filme, eu só gostei tanto porque o diretor foi muito legal, porque a equipe é muito legal, porque tudo. Claro. Eu sou honesta também nesse sentido, né? De quando eu estou confusa, se eu não sei se eu gostei do filme porque eu adorei o papo, ou se realmente o filme é muito legal e tal. Então, prefiro ter essa liberdade, né? Porque acontece muito isso também, eu já vi críticos nessa situação de o cara ir lá, vai no set, e ele é envolvido por tudo aquilo, depois ele fica constrangido de falar mal do filme, porque o cara foi tão legal com ele, o diretor é tão legal, ele esbarra com o diretor nos festivais, conversa com o cara, e o diretor começa a ficar olhando de cara feia, o cara fica um pouco constrangido com isso, entendeu? De ter metido pau no filme. E aí a pessoa se reserva também, fala meio mais ou menos. Eu também acho que não é um papel de crítico, né? Ou você não cria essa ligação,
promíscua, né, de trabalho com essas pessoas, assim, nesse sentido, nesse bom sentido, ou então não faz a crítica, né, que é o meu caso, não faço, então. Bacana, Renato, você falou, agora, já que você tocou nesse assunto, falar um pouquinho então de gostos, né? Então você começou a estudar, emergiu aí lá no mundo do cinema e vem estudando isso profundamente todos esses anos. Se a gente entrar hoje na sua playlist lá de recomendados da Renata no Telecine, tem desde Fellini 8,5 até Detetive Pikachu. E, ou seja, é isso mesmo? Você tem esse ecletismo todo ou tem algum movimento, algum gênero, alguma coisa assim que dá o coraçãozinho bate um pouco mais forte? Como é que é? Não, eu tenho. Realmente, eu gosto de cinema de uma maneira geral, né? Eu gosto de ver bom filme, eu gosto de me divertir no cinema, de me emocionar, sabe, de ficar tensa. Só não gosto de sentir medo, só não vejo filme de terror. Então, no Ah, é? máximo, Não gosta, não? não, filme de terror não entra na minha cinelist. Até tem ali, né? Eu acho que tem ali o Iluminado e tal, mas é porque eu falei dele num programa e porque é um baita de um clássico que eu indico que as pessoas assistam, apesar de eu não ter assistido, porque eu morro Olha, de medo. Nunca consegui ver. As pessoas brincam é, comigo, mexem comigo, fazem bullying comigo, porque eu trabalho com cinema e não vejo filme de terror. Mas eu realmente não gosto da sensação de filme de terrorzão, sabe? certo. Mas eu realmente curto muito todo tipo de filme. Eu gosto de blockbuster, eu gosto de filme de autor, eu gosto de Detetive Pikachu, eu gosto de filme infantil. Se o filme é bem feito, me diverte, sabe? Eu não tenho nenhum preconceito com nenhum gênero, com nenhum tipo de cinematografia. Vou do Irã ao blockbuster hollywoodiano e amando do mesmo jeito, elogiando e enaltecendo da mesma forma. Mas é claro que tenho, né, os meus preferidos, eu tenho os meus gêneros preferidos, eu tenho as minhas escolas preferidas. Assim, eu amo musical, amo, assim, musical, até quando é ruim, eu fico assim, mas pelo menos tem essa cena que eu fico tentando defender o tempo todo, sabe? Porque eu adoro Sim. musical, eu acho lindo. Então, e amo a Nouvelle Vague, por exemplo, das escolas, é a minha escola preferida. Eu amo o cinema francês dessa época, né? Final da década de 50, 60, que é a época da Nouvelle Vague, que é uma época importantíssima, uma época que influenciou o nosso cinema, ajudou a surgir o nosso cinema aqui do cinema novo, né? É uma escola que criou o gênero dos cinema de autor. Né? Então, assim, eu adoro assistir os filmes da Truffaut, Godard, Agnieszka Varda. Então, é uma escola que até hoje eu revisito o tempo todo. Né? O Telecine, inclusive, tem uma cinelist lá, que é 125 anos de cinema, que mostra praticamente todas as escolas de cinema com diversos. Ali é uma escola, uma aula de cinema, aquela cinelist, 125 anos de Ah, cinema. é muito Então, boa, é excepcional aquela. excepcional, exatamente. Então, você pode aprender um pouquinho para quem está. As pessoas vão falar, o que eu preciso ver, não sei o quê. Eu falei, olha, começa, entra nessa cinelist, entendeu? Que você vai ter uma escola de cinema, ali você vai conhecer um pouco de cada escola de cinema. E eu estou ali devorando de novo, porque vários daqueles filmes eu primeiro que eu não achava em lugar nenhum, né? Que são filmes dificílimos de se achar. E também outros que eu tinha assistido lá naquela época do meu professor no Eudes, que falou: você tem que ver isso, e eu assisti na época, né? Então, Aquele VHS da Cavídeo antigo, né? Que já exatamente, estava o feita VHS da meio já Gabi. comida, né? Aquela coisa. Não, e às vezes às vezes o que eu Cavi, na verdade, trazia muitos filmes de fora, então tinham vários filmes desses que não tinham nem legenda, era francês, era italiano, e eu via para poder ver o mise-en-scène do negócio. Não estava entendendo nada, porque estava em Claro. francês, estava em italiano, né? Então, mas eu via de todo jeito, todo jeito. E depois, claro, tentei, aí depois muitos, né, revi em épocas de cineclube, assim, de festivais, né, mostras paralelas, essas coisas aí fui vendo. Mas eu gosto muito de ver. Eu estou revisitando os clássicos direto, assim, estou revendo muita coisa nesse aplicativo do Telecine, então, que tem, nossa, um mundo de coisas. Estou revendo Truffaut, que eu adoro, já vi Os Incompreendidos, assim, sei lá, já vi acho que mais 2 vezes depois. Aí outro dia vi de novo Acossado, do Godard. Eu falei, ai, gente, como é bom isso, sabe? Maravilhoso, Se né? alimentar. Ele está em casa, mais tempo em casa, então estou me permitindo, assim, rever. Por isso que as pessoas falam, pô, que série você está vendo? Eu falei, então, eu não vejo série, entendeu? Porque eu tenho muito filme para ver, para rever, eu não consigo. Pô, Renato, você sabe que eu tenho a mesma. Quando me perguntam, inclusive aqui no canal, às vezes muita gente que é inscrito aqui fala, poxa, e série, por que você não fala?
Cara, tem uma biblioteca tão vasta para se ver e rever de filmes que eu não me vejo com essa necessidade de ver séries, assim, é uma coisa, Nem eu. enfim. Mas aí, aproveitando que a gente está falando então de streaming, né? Você puxou esse assunto. Como é que você vê essa questão da pandemia ter trazido a necessidade da gente não ir para cinemas? Mas isso já vinha num contexto onde as plataformas, as grandes plataformas de streaming, vinham crescendo e conquistando cada vez mais mercado. Muita gente fala que a experiência de imersão cinematográfica, que os cinemas, as salas de cinema vão perder cada vez mais importância, vão se tornar coisas de nicho, o grande público vai preferir Netflix, Amazon e essas plataformas. Como é que você vê essa leitura? Eu discordo completamente, para começar, É, porque eu acho que a gente, claro, né, todo mundo criou novos hábitos, assim, hábitos, né, durante a pandemia, e na verdade foi incrível, porque foi o que salvou a nossa sanidade mental, né, a cultura, o pois é. audiovisual. Então, as pessoas consumiram muito mais streaming, filmes e séries. Isso foi incrível, foi maravilhoso, porque isso ajuda mesmo a fomentar, porque você começa a criar um hábito nas pessoas de assistirem audiovisual, de assistirem filmes, assistirem séries. Então, isso é importante para que depois, quando o mercado começar a se movimentar, as pessoas continuem consumindo isso. Mas a experiência da sala de cinema, para mim é impossível você perder isso. Tá tudo bem que a nova geração, hoje em dia, vê filme no celular, vê filme num tablet e tal, tudo bem, pode assistir? Pode, mas como é que você vai assistir, sei lá, um Tenet, sabe? Como é que você vai assistir Não Mulher dá, né? Maravilha? Como é que você vai assistir? Sabe, tem uns filmes que você não tem como. Para mim, na verdade, qualquer filme, porque ainda que você vá assistir Godard, sei lá, que você vai assistir qualquer filme que você vai assistir, a experiência de dentro da sala, de você estar lá fechado com aquele, você sai do seu mundo, porque ainda que você tenha a melhor televisão em casa, você tem todo, né, a interferência externa, né, o interfone que toca, não sei o que, o cachorro que late, não sei o que lá. Então você não está imerso no universo do filme, no universo do cinema. Só a sala de cinema consegue provocar isso. E isso é tão mágico. Isso, assim, se as pessoas que não se importarem de perder isso, realmente, assim, estão vivendo errado, entendeu? Porque não tem como você não gostar de estar naquela sala. E eu acho que as pessoas, depois de tanto tempo também trancadas e vivendo essa experiência claustrofóbica, né, de você ficar... Tudo Claro. bem, tem muita gente que já não está mais, né, vivendo como se não houvesse amanhã, mas para as É, pessoas que ainda estão dentro dessa, entendendo esse universo como um universo ainda muito, muito restrito para a gente, quando acabar, eu acho que elas vão buscar coisas ao ar livre, vão buscar. Eu vejo assim, os cinemas abrem, fecham, né? E eu vejo que as pessoas, quando eu falo, pô, o que você assiste no cinema? Ou quando posto alguma coisa de um filme que estreou e tal, a quantidade de gente que me fala, ai, Renata, eu tô louca para ir ao cinema, não acredito, maior vontade, quando tudo melhorar, ir ao cinema, eu tô louca para ir ao cinema e tal. Porque as pessoas gostam dessa sensação de você estar lá dentro. Eu continuo agora, né? Depois que os cinemas abriram, voltei a frequentar o cinema, porque os cinemas realmente estão com protocolos rigorosíssimos de segurança. Eu me sinto segura dentro do cinema. Você tem todo em volta de você, você tem todo o bloqueio automático dos assentos, então ninguém senta no seu entorno. É muito mais seguro que ir no supermercado, por exemplo. Você está lá na muito fronteira, o cara mais. tá, a pessoa enfia o braço na tua frente, pega uma fruta na tua frente, sabe? Na fila do mercado, você fica ali olhando de cara feia, a pessoa está encostando quase em você. Então, eu me sinto muito mais segura dentro do cinema, por exemplo, que você não encosta em nada, entra lá, tchau, em gel, só senta, viu o filme, relaxou, despareceu e vai embora, entendeu? Então, eu acho que essa experiência da sala de cinema, eu acho difícil que ela. Pode ser que sim, que entre num caminho talvez os cinemas estão cada vez mais também melhorando as suas tecnologias para apresentar novas experiências, né? Quando você vê com a sala 3D, a sala isso, a sala aquilo, e sai a aguinha daqui, a aguinha dali, o som cada vez melhor, porque é uma concorrência realmente Claro, está. É uma som de cinema está concorrendo com o cara ficar em casa, relax, pagando claro. para uma família inteira ver um filme. Mas, cara, não se compara você ver a Cruella, aquele visual lindo da Cruella, aquele fotografia, aquela música, a trilha sonora maravilhosa do filme. Você vê em casa, você vai perder, juro para você, não sei se você teve a oportunidade já de ir ao cinema e tal, mas, por exemplo, Cruella, você vai perder 80% do filme se você assistir Cruella em casa. Cruella no cinema é uma experiência, porque é tudo um figurino muito colorido, é tudo muito lindo, tudo grandioso, uma trilha sonora estupenda. Você não sei que você tem um cinema na sua casa, sabe? Porque você não vai reproduzir isso em casa.
Então, Olha, tudo eu bem, concordo assistir contigo. depois em casa, eu acho incrível, porque eu sou mega a favor de streaming, inclusive trabalho com streaming, né? Então, assim, Sim, eu acho importante a experiência do streaming depois da experiência do cinema, porque aí quando você vai assistir em casa, você traz de volta toda aquela experiência que você teve no cinema. Então, você resgata tudo isso quando você vai ver o filme de novo em casa. Aí você vê 1000 vezes, né? Porque aí você assiste para ver um detalhe aqui, outro detalhe ali, não sei o quê, né? E você já fica louco para ver, porque o filme fez sucesso no cinema. O filme foi um grande estouro no claro. cinema. As pessoas ficam curiosas, querem ver o filme em casa também. Então, acho que as coisas podem, sabe? Acho que elas vão. Acho que elas podem se unir, vão casar. Tipo a Disney, por exemplo, que ela tem todo um universo cinematográfico de Marvel, né? Ali que é dentro, que é hoje é da Disney, tem todo o universo cinematográfico de Marvel, e talvez eles não tenham como desenvolver todo o universo cinematográfico da Marvel no cinema. Então, eles desenvolvem os personagens-chave, os personagens principais no cinema, cria aquela coisa toda, Vingadores, nananana, e depois faz os spin-offs, faz as historinhas paralelas dentro do streaming, entendeu? Você conta histórias paralelas dentro do universo do streaming. E essas coisas vão casando uma com a outra. Você vai no cinema, aí você começa a continuar acompanhando dentro de casa. Então, isso é muito legal, né? Essa união do streaming com o cinema, que eu Uma acho que é coisa não muito legal. precisa necessariamente matar a outra, né? No final das contas, Não, pode coexistir perfeitamente. E eu acho que no sentido de você revisitar esses clássicos, o streaming é maravilhoso mesmo, né? Para a gente poder perfeito. rever outras obras é muito bom. Renata, falando de cinema brasileiro agora, como é que é? Depois que você começou a trabalhar com isso, você passou a assistir mais, menos, respeitar mais? E dentro desse tempo, assim, a gente falou aqui você falou que gosta de musicais. No cinema brasileiro especificamente, você gosta mais de cinema novo, ou cinema retomado aí pós 95, ou, sei lá, década de 70, 80? Tem algum período específico que você gosta mais? Não, eu acho que do cinema brasileiro eu aprendi a gostar como um todo, assim, tudo que foi Sim, bem feito dentro da nossa cinematografia, né? Cinema claro. novo, enfim, depois da retomada, antes, porque a gente teve o cinema brasileiro é cheio de altos e baixos, né? A gente já passou por, a Muito. gente enverga, mas não quebra, né? A gente É, vai, fica resistindo ali, então, mas a gente tem picos muito bons de de conteúdo, de filmes incríveis, filmes você vai ver Cangaceiro, que o filme foi premiado em Cannes. Então você tem assim muitas histórias importantes do nosso cinema lá fora, aqui dentro do Brasil. Você pega Dona Flor e seus dois maridos lá, a primeira versão, que foi até pouco tempo atrás a maior bilheteria da história do cinema brasileiro, ficou por anos e anos. Então é. são muito, a gente vive altos e baixos, mas a gente tem coisas muito incríveis em todos os momentos do nosso cinema. Mas essa retomada, esse momento, né, pós-retomada aí, foi um momento que o cinema tomou um corpo, uma força que eu espero que nunca mais, né, com tudo, com todas as forças que tentem derrubar, que isso nunca mais aconteça de novo, porque a gente tem um cinema hoje muito forte. Sabe? Eu vejo o cinema brasileiro em festivais internacionais, que eu sempre frequentei muito festival internacional. E eu lembro que no começo da minha carreira, assim, que eu viajava para festival internacional, as pessoas, quando sabiam que era no Brasil, só perguntavam assim: ah, e o Ronaldo? E o Ronaldo? Você queria saber de futebol, né? Ah, o Ronaldo, a Gisele. Eu era a Gisele É. Bündchen, eu era o Ronaldo. Era sempre assim: legal, Ronaldo. Eu falei: gente, então nem sei onde é que o Ronaldo Chega, joga né? hoje. Porque assim, era um assunto que as pessoas conheciam do Brasil, né? O cinema, imagina, nem pensar. E aí, assim, Sim. foi uma coisa muito impressionante a partir do momento que eu, por exemplo, que eu tive que Cidade de Deus foi um estrondo no Festival de Cannes, começou a chamou atenção no mundo todo. Eu estava lá nesse dia, eu estava lá nesse momento, eu presenciei esse momento assim, emblemático e único do cinema brasileiro, de ver Cidade de Deus sendo ovacionado no festival pela crítica, público, as pessoas ali impressionadas com o filme, querendo saber. A partir desse momento, que foi um filme que correu por todo mundo, influenciou outros diretores, sabe? E ali, a partir desse momento, foi muito engraçado que eu passava a entrevistar as pessoas, falava que era do Brasil, diversos astros grandes assim ficavam falando: ah, City of God, ah, Brasil, City of God, eu vi Cidade de Deus, na Cidade de Deus. Eu falei: sim, eu falei: meu Deus, não acredito, que emoção, a pessoa conhece o Brasil pela Cidade de Deus. Eu falei: ah, você viu Cidade de Deus? Eu falei: lógico, um filme incrível, não sei quem. Então as pessoas conversavam sobre cinema. Aí depois com
Tropa de Elite, sabe, Central do Brasil e não sei. Aí quando começou, aí essas coisas começaram a ser Central até antes, né? Mas começou essa coisa as pessoas começaram a se interessar pelo cinema brasileiro e aí buscar filmes, sabe, anteriores, filmes do cinema e conhecer a cinematografia e tal. Os nossos próprios diretores começaram a trabalhar fora, né? E participando de Festival de Cannes, ganhando o prêmio Festival de Cannes, você vê aí Bacurau e tal. Assim, é um orgulho, sabe? É muito Nossa, emocionante, né, Renata? Eu acho é que muito, é muito. Eu sou muito fã do cinema brasileiro, muito. Eu torço para todos, desde a comédia rasgada, sabe? Tipo Paulo Gustavo, que assim para mim é uma dor que eu não consigo medir, a dor e a é, perda que é a falta desse talento, dessa pessoa, dessa figura que eu era apaixonada pelo Paulo Gustavo. Sempre foi é. uma pessoa incrível, incrível comigo em todos os sets dele que eu fui. Então, desde os filmes dele que eu me acabava de rir, né? Que fez o Brasil inteiro da gargalhada, comédia mais É. rasgada, até, sei lá, um Bacurau da vida, né? Os filmes muito de autor, assim. Então, a gente tem né, um leque também muito diverso, de muitos talentos aqui. Eu Eu tenho acho muito que orgulho. se esse tem uma coisa que esse período aí pós 1995 revelou é que com o mínimo de apoio, que não é nem tão grande, não era nem tão estrondoso, Sim, tão maravilhoso assim, a gente já explodiu para o mundo, sabe? sim. E essa coisa acaba sempre se retroalimentando. Você vê, você citou aí que a gente começou, que as pessoas começaram a querer assistir os outros filmes. Depois que o Parasita ganhou o Oscar de melhor filme, as pessoas quiseram assistir mais coisas do cinema sul-coreano para Isso, entender aquilo lá, né? Então é natural que isso, isso aconteça, né? isso. E aconteceu mesmo. E aconteceu mesmo. Renata, falando um pouquinho agora de temporada de premiações, né, que é a especialidade aqui do meu tio Oscar, mas antes de falar do Oscar em si, você deve estar sabendo aí da polêmica em cima da Associação da Imprensa Estrangeira, né, do Globo de Ouro, muitos problemas aí envolvendo as escolhas, as premiações, a falta de diversidade dos membros. É. Como é que você vê isso? Será que eles vão conseguir se reerguer desse tombo? Lembrando que a gente tem, inclusive, uma correspondente há muitas décadas lá, a Ana Maria Baiana, brasileira, que está dentro dessa É. organização. Você acha que eles vão conseguir fazer essas reformas que estão sendo exigidas por parte da associação? Eles têm que fazer, né? Ou eles vão fazer, ou eles vão acabar. Eu Pois é. espero que eles consigam, porque é uma premiação importante também, né? Uma premiação feita por jornalistas estrangeiros, é uma associação de imprensa estrangeira, de jornalistas estrangeiros baseados em Los Angeles. Mas a questão que eu acho ali, que eu acho muito complicado, é que eles têm. É um júri, a associação, né? É um júri formado por 90 jornalistas apenas. É Muito muito pouco, pouca né? gente, sabe? Então, assim, para você conseguir, é muito fácil você conseguir corromper um grupo tão pequeno. Diferente, por exemplo, do Oscar, que são mais de 5.000 votantes. Então, quando você É, fala, esse Oscar foi marmelada. Impossível um Oscar ser marmelada, entendeu? Porque é, você não consegue corromper 5.000 pessoas para dar um voto, para dar um prêmio de melhor filme para alguém. Sabe? é. É muito difícil. Tem com todos os problemas que tem, que também se modificaram. O próprio Oscar teve que fazer isso, Claro, né? Fez uma mudança também radical. O Globo de Ouro tem que fazer isso. E eles já prometeram, né, que eles aumentariam em mais 50% pelo menos o número de integrantes do júri, que eles iriam colocar mais diversidade, com nomes mais diversos. Porque imagina, se você pensar que tem 20 anos que não tem um jornalista negro entre o corpo de júri do Globo de Ouro. Como assim, gente? Só eu. Quantidade de vezes que eu já fui para Los Angeles entrevistar e fazer, quantidade de colegas negros, de jornalistas negros que eu vejo, que são de lá mesmo. Falam, você mora aqui? Não, eu sou de Los Angeles e tal. E como é que essas pessoas não estão Por que não estão no Globo de Ouro? Porque não tem? Não é porque não tem. Entendeu? Então é, tem alguma coisa muito esquisita, muito errada. Sei lá, eu não sei como é que é o trâmite ali para se escolher, né? Como é que funciona a escolha dos indicados ali para fazer parte do júri, né? Do Globo de Ouro, mas eles precisam se renovar, isso não tem a menor dúvida. E me admira que isso só tenha aparecido agora. Né? Isso porque pois só é. apareceu porque criou toda aquela polêmica em cima do filme, que descobriram, fizeram uma investigação lá, né, em Paris, e descobriram que boa parte dos votantes tinham sido convidados para poder passear para Paris, não sei o quê, aí Passagem receber aérea, hotel 5 estrelas, 5 estrelas, festinhas e tal. mordomias e tal, e aí a pessoa é aquela coisa da promiscuidade, entendeu? De você estar junto numa situação dessas, como é que você não vai depois escolher o cara? Depois o cara te deu uma boa vida,
criou uma situação toda maravilhosa para você, já pensando nisso, é óbvio que eles não fazem te dar porque você é legal, é porque ele quer alguma coisa em troca, entendeu? Então, assim, isso foi desmascarado porque conseguiram descobrir isso. E isso já provavelmente deve ter acontecido já dezenas de vezes antes, né? Muitas vezes. E ninguém nunca. Tanto que isso sempre se falou muito. Né? Que o Globo de Ouro era sempre uma fechada, era não sei o quê, mas todo mundo botava meio que panos quentes, não sei como, até porque, sei lá, deve ser porque é uma rede de jornalistas, a galera não sei como é que é, enfim, só sei que isso ficou quieto por muito tempo. Mas é importante que isso se explane mesmo e que isso mude, porque, né, tudo bem, tudo é uma indústria e tal, mas acho que a justiça tem que ser feita, tem que ser escolhido de forma justa as coisas, né? Com certeza. E falando agora do grande prêmio, o Oscar, né, que é o grande momento aí para cinéfilos e cineastas no ano. Eu sempre falo aqui no canal que é o nosso Réveillon, que depois daquilo lá zera tudo e começa de novo, os filmes voltam a estrear e a gente começa a prestar atenção para a próxima temporada. Como é que é a sua relação? Você já assistia as cerimônias lá atrás, antes de sonhar em ser apresentadora e jornalista de cinema? Você já tinha alguma emoção de assistir aquilo lá? Sempre gostei. Desde pequena, sempre É. adorei. Mesmo assim, quando eu não tinha visto os filmes, né? Mas eu sempre gostei de ver, porque gostava de ver o red carpet, né? Aquela Ah, a lógico. entrada, então o Todo aquele glamour. glamour, as pessoas bonitas, felizes, né? Aquilo ali era maravilhoso. Então sempre foi né, um programão assim de televisão. Né? E a Claro. ideia sempre foi essa mesmo, que fosse um grande programa de TV, né? Então eu sempre curtia, eu sempre assistia com a minha mãe, e aí minha mãe falava dos atores, minha mãe conhecia, assim, e falava, isso aí é fulano, isso aqui não sei o que lá, eu não sabia quem era ninguém. Mas eu sempre gostei de ver. E como é que é depois que você passou a entender melhor, né, tudo que está em volta? Como é que é a tua relação com os escolhidos lá, indicados e premiados? Bate bastante as escolhas ou a maioria não bate? Como é que é a sua forma de se relacionar aí com a academia? Eu sempre faço duas votações, né? A que eu acho que vai ganhar e a que eu gostaria que ganhasse. Né? Mas assim, Sim, a que eu acho que vai ganhar, eu normalmente acerto. Até porque, assim, na verdade, tem uns macetezinhos, né? Para você saber um pouco quem é um termômetro de verdade para ganhar um Oscar, que são os sindicatos, né, dos profissionais de Hollywood. Porque, enfim, você deve saber, mas lá nos Estados Unidos tem os sindicatos de todos os profissionais. Tem o sindicato dos atores, o sindicato dos produtores, dos roteiristas, dos diretores. Então, cada sindicato desses tem a sua própria premiação, né? O Writers Guild, Screen Actors Guild, Directors Guild. Então, todos eles têm a sua premiação. E os votantes desses sindicatos são os mesmos votantes do Oscar também. Então, essas premiações dos sindicatos, elas saem antes do Oscar. E sim, então, aí quando você vê que o Sindicato dos Diretores premiou Martin Scorsese, dificilmente eles vão escolher outra pessoa para premiar no Oscar, porque se eles gostaram, premiaram o Scorsese pelo filme X, entendeu? E são eles mesmo que vão votar depois para o Oscar, junto com mais outras pessoas, mas basicamente na direção, no Oscar, quem vota é cada categoria também, né? Cada um vota na sua categoria para o sim, Oscar, entre os votantes lá da academia, os integrantes. Se não faz muito sentido o cara votar num e não votar no outro. Então, normalmente bate sim, essa lista, verdade. né? O melhor ator com o melhor ator de Hollywood, do Oscar, e assim. Então, assim, eu vou muito pelos sindicatos. Mas, assim, mas mesmo antes, eu sempre bato assim, cara, eu acho que isso é Oscar, esse Oscar é dele, esse filme vai levar e tal. E raramente isso acontece de não bater, né? Então, eu consigo acertar bem os bolões, sabe? Já ganhei prêmio em bolão, de Oscar. Aí, porque já tive essa sorte. Nas categorias mais técnicas é um pouquinho mais no É mais chute, assim. espinhoso, né? É mais difícil. Mas as Ô, Renan, principais. Renato, e na época que lá no início dos anos 2000 teve um período aí que o Telecine transmitiu as cerimônias e eu lembro que eu assistia alguns cineviews pós e antes do Oscar. Teve algumas vezes que foi com o Rubens Evaldo Filho e outras vezes com o Zé Wilker, né? Tinha alguma particularidade desse período? Vocês ficavam mais alucinados lá na produção, dormiam menos? Como é que era esse período de cobertura do Oscar, que afinal de contas é o grande evento do cinema mundial? Era uma semana assim, frenética que a gente tinha, né? Eu não apresentei.
Eu apresentava antes, apresentava o indicado do Oscar, né? Os indicados eu apresentava ao vivo, mas a cerimônia em si, eu ficava lá junto, né, com a produção, não sei o quê, ajudava Sim. nas informações e tal. Mas quem apresentava era o Wilker, e depois foi a época o Wilker, depois o Rubens. Eu não me lembro se eles já chegaram a apresentar os dois juntos, já não me lembro mais. Não, juntos nunca rolou. Acho que não, né? Acho que os Não. dois nunca apresentaram juntos. Era um, era outro. E aí, assim, então era esse momento muito tenso, né? Porque realmente era o nosso grande evento do ano, né? O Oscar. Claro. Mas era uma delícia, porque aí ficava, fulano ganhou, não sei o quê, e viu que. Aí já dava, mas eu vi que ele era muito esperto, ele era muito inteligente, ele era muito safo nessa. Ele via tudo realmente. O Rubens também, o Rubens, enfim, via Bom, tudo, ia para Los Angeles para poder ver os filmes. O Wilker também chegou a fazer isso, de ir para Los Angeles, porque às vezes os filmes não tinham estreado aqui, então ele ia lá para assistir. E então para eles era muito fácil, né? Eles, claro, tinham toda lá a ficha que a gente preparava, com curiosidades, muitas o que a gente fazia, o que eu fazia lá era ajudar nesse bastidor, né? De preparar curiosidades para ele, porque o fulano ganhou, então já trazer uma lista de informações, aquelas coisas, né? Para você complementar ali. E ele já batia o olho, já estava lá, já guardava, já ia embora. Então, a hora em si do evento era tranquila, assim, já, mas o pré era uma correria. imagino. E, Renata, falando agora dos mais recentes, né? A gente teve alguns prêmios aí, já falei aqui de Parasita, mas teve Moonlight em cima de La La Land. Acredito que você deveria estar torcendo desesperadamente pelo La La Land, né? Porque é Não, musical. nem tava. Não? Você sabe que não tava, menino? Olha, e eu que sou Olha, apaixonada por todo mundo fala, La La Land. Eu falei, pois é, cara, você sabe que La La Land nem é assim o musical que tenha me apaixonado, por incrível que pareça. Mas eu gosto, nossa. mas assim, eu prefiro, nesse caso, preferia Moonlight mesmo. Então, mas eu ia perguntar aqui, bom, o Moonlight ganhou do La La Land, o Parasita ganhou o Oscar, e esse ano a gente teve Nomadland, né? Que são filmes diferentes lá, do Forrest Gump, do Paciente Inglês, Titanic, Senhor dos Anéis, que eram esses filmes que ganhavam até o início do século. Você vê claramente uma mudança de tendência, uma renovação da academia, e o que isso pode apontar para o futuro? Eu vejo, sim. Eu acho que desde talvez 2018, 19, né, a academia começou a pensar nessa flexibilização mesmo, né, de temáticas, é, de produções, né, dentro dos principais indicados. Eu acho que não, e não só para obras independentes, né, como Nomadland, é, mas também para grandes blockbusters, sabe? Você vê, você pega, chega a um ponto de ter um Pantera Negra concorrendo como melhor filme na academia, um fato inédito. Aí no ano seguinte, Coringa. Tudo bem, Coringa, né? São filmes que realmente têm um peso mais autoral, tá ali dentro do blockbuster, mas já é um olhar diferente da academia. Que isso, um tempo Claro. atrás, mas não poderia imaginar um filme de super-herói concorrendo com o melhor filme, assim, impensável esse tipo de coisa. Então, você conseguir pensar que a academia está flexibilizando realmente essa. Porque o mundo está mudando, né? As pessoas estão consumindo outros tipos de conteúdo e os próprios conteúdos, as próprias formas de se contar as histórias estão mudando demais. As pessoas têm mais autoralidade, não sei nem se essa palavra existe, mas para poder contar as suas histórias. E aí você pega um filme desse, você pega um Coringa, pô, como não botar um filme desse dentro da maior premiação do cinema? E as pessoas já viram naturalmente. Depois que você viu, quando Pantera Negra apareceu lá com o melhor filme, todo mundo amou Pantera Negra, e nem se surpreenderam tanto. Até tudo bem, nossa, gente, Pantera Negra é o melhor filme, que incrível. Mas ninguém falou, nossa, que isso, gente, Pantera Negra é o melhor filme? Não, as pessoas já acharam que era legal ter isso. Né? E a academia estava querendo também rejuvenescer um pouco esse público, porque estava perdendo muito público, perdendo muita audiência, especialmente no público mais jovem. Então, eles estavam querendo trazer um pouco mais esse público mais jovem, aí tem que abrir um pouco realmente para cinematografias diferentes. E com essa história desse ano, né, em função de pandemia, de ter que abrir realmente para produções que nem estrearam em cinema, que eles flexibilizaram, inclusive, essa regra, porque Pois isso é é. regra do Oscar, você não pode. Um filme não concorre se não tiver pelo menos ficado uma semana nos cinemas americanos, e ele teve que abrir isso, porque senão não teria premiação esse ano, não teria como listar 10 filmes para concorrer ao Oscar. Né?
porque os cinemas ficaram fechados boa parte do ano. E isso também foi bacana, porque você abriu para filmes como Nomadland, sabe, Doce Vingança, filmes que certamente não estariam numa categoria principal de melhor filme se não tivesse acontecido isso, né? E é importante isso acontecer, porque eu acho que não sei daqui para frente se eles vão continuar abrindo esse caminho para que você possa mesclar essas duas coisas, mas eu acho que vai. Eu acho que vai, porque quando você vê um Parasita ganhando, Nomadland, você fala, pô, olha, tinha outros filmes também maiores, assim, nesse sentido. Então, a academia acabou de falar que pro próximo Oscar as regras continuam valendo, ou seja, pode ser que a gente tenha esses filmes menores que vêm do streaming concorrendo. O Nomadland era o seu favorito também, ou você tinha um preferido entre esses desse ano? Eu torci muito para Nomadland, sim. Eu queria muito que ele ganhasse. Eu achei o filme muito bonito, muito bonito. E dirigido por uma mulher, sabe? Torci demais para ela, Chloe Zhao, para ela levar o Oscar de melhor direção, e levou. Então, eu acho que foi merecido, sim, a premiação. Renata, se eu te falar que uma das coisas que me deixou mais triste de não ter acontecido esse ano na cerimônia foi justamente o Bong Joon-ho não estar em carne e osso, ao vivo, apresentando o prêmio para Chloe Zhao, seria uma cena incrível, assim, seria dois asiáticos, sabe? Imagina, maravilhoso, né? Realmente. Coisa... porque ele que entregaria, né? Porque normalmente é o vencedor do ano anterior que entrega o ano seguinte, né? É verdade, o diretor, né? Teria sido lindo. Mas eu acho que é importante isso ter acontecido, né? Quando o Parasita ganhou no ano passado, eu fiquei assim, em choque. Felicíssima, porque eu torcia, mas para mim era tipo o azarão, sabe? O Parasita. E era meu filme, estava na minha lista o filme que eu gostaria que ganhasse. E é um baita filme. Então, isso abre um grande leque de possibilidades para as próximas premiações. E eu torço para que a academia. Que realmente esse ano, assim, também não vai ter muito tempo ainda para se desenvolver tantos filmes, para tantos filmes ficarem prontos. Ano que vem ainda vai ser meio misto essa história da seleção de filmes. Não tem como, não estão produzindo tantos filmes ainda. Então não tem jeito. Renata, eu queria te agradecer demais, foi uma delícia esse papo todo aqui. Para quem não sabe, você me corrija se eu estiver cometendo alguma gafe aqui, mas além do programa lá no Telecine, você também apresenta um quadro no ingresso.com para Flix, e na Rádio JB-FM também tem um programa, né, que você fala sobre cinema, a Rádio JB, que é do Rio de Janeiro. JB e Rádio Cidade, mas as duas podem ser ouvidas também por aplicativo e tal, né? Tem as duas também. E as suas redes sociais é @Renata Boldrini, certo? Isso. Poxa, Renata, obrigado demais aí. Como eu falei lá no início, eu assisto você desde lá do final da década de 90, lá Pois na se sua entrega primeira... muito a nossa idade, hein? Quer dizer, pelo menos entrega a minha idade, porque você podia ter 5 anos de idade. Isso não, já tinha mais, já era adolescente, Renata. Não sou... A gente está conservado, felizmente. Pois é, ainda bem. Mas obrigado demais, legal. Parabéns. Muito sucesso, além do que você já tem, é super merecido. Acho que uma das grandes coisas, para encerrar, Renata, é que você principalmente se comunica muito bem, sabe? Você apresenta sempre de uma forma muito clara e muito sucinta, então a gente entende tudo que você fala muito fácil. Mas obrigado pelo tempo, eu sei que a sua rotina também é muito corrida e que você volte outras vezes aqui no canal do meu Tio Oscar. Volto sim. Obrigada a você pelo convite, seu canal é muito legal. Te falei que eu não conhecia antes, até você, né, a gente se falar pelo Instagram. E eu fui lá, entrei no canal, vim aqui, na verdade, nós estamos no canal, para conhecer. Nossa, seu trabalho também é bem bacana, também fiquei fã. E também estou inscrita no seu canal e pode me chamar outras vezes. Vamos embora. Parabéns. Mais uma vez eu registro aqui o nosso agradecimento à Renata Boldrini pelo tempo e pela atenção. E você, gostou do bate-papo? Gostou desse material exclusivo? Então faz o seguinte, deixa o seu joinha, compartilha esse material e claro, se inscreve no canal e também ativa as notificações no sininho. Se você quiser deixar um comentário aqui embaixo também, fique à vontade. E aqui no canal do meu Tio Oscar a gente fala sobre cinema, sobre temporada de premiações e principalmente sobre Oscar. Então, te espero aqui. Até a próxima!